E vamos lá. Questõezinhas básicas, legislações extravagantes, como eu sempre falo, não é o karma de muita gente. A gente vai só tapar os buracos e espero que seja muito proveitoso para você. Beleza? Vamos lá. No que diz a respeito aos crimes tipificados na lei de tortura, assinale a opção correta. Letra A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça mediante imposição de sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação. Vamos lá, olha aqui para mim. No crime de tortura, na lei de tortura, a gente precisa ter uma finalidade específica. Ou seja, não é necessariamente eu só constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Não. Preciso ter a finalidade específica para algo, ou, quando eu não tenho essa finalidade específica, eu me omito da minha conduta. Quando o quê? Quando eu tinha o dever de apurar ou evitar, que é o tipo de tortura, omissão. A tortura omissão é o único tipo de tortura que é culposo, porque eu não tenho o dolo de torturar, eu apenas me omiti, eu deixei de fazer algo que era meu dever, que era o dever de evitar ou apurar essa conduta. Você, como policial penal, se vê o seu colega torturando lá um preso, você tem que ir lá e impedir o coleguinha, porque senão ele responde por tortura e você responde por tortura na qualidade de omissão, beleza? Então vamos lá. Mediante a imposição de sofrimento físico, certo? Bater lá, quebrar o cara, ou mental, dizer que vai pegar a filha dele, sequestrar a filha dele, ou então vai lá matar a família dele. Isso é um tipo de tortura mental com o fim de quê? Com a finalidade, obter informação. Isso aqui é a chamada tortura probatória, que é a tortura prova, né? Quando o cara tem o fim de obter informação, declaração ou confissão, tá certo? Esse item A está correto, nosso gabarito. Vamos para o item B. Constitui infração cível e não crime a omissão frente à prática do delito de tortura, ainda que aquele que se omite tenha o dever de apurar ou evitar o fato delituoso. Erradíssimo, pessoal. Constitui crime sim, tá? Constitui crime e é punível com pena de detenção de 1 a 4 anos, como eu já falei para você. De 1 a 4 anos. Tem até um bizuzinho que eu sempre anoto e não vou deixar de anotar, porque pode servir para você. Beleza? Vamos aqui olhar. É o 3CPR. O que é o 3CPR? Tortura crime, tortura castigo, tortura confissão, tortura preso, que é também chamado de tortura imprópria, e tortura racial, certo? Todos esses tipos de tortura são puníveis com penas de reclusão de 2 a 8 anos, tá certo? Posteriormente a isso, você vai ver lá na sua lei a tortura omissão, que eu acabei de falar. A tortura omissão, pessoal, ela vai ter uma punição de detenção de 1 a 4 o quê? 4 anos. Tu percebe a diferença aqui? A tortura omissão, como o cara não pratica uma conduta de fato dolosa, ele não tá lá torturando o cara, ele apenas o quê? Se omitiu desse fato. Tu percebe que a punição é menor? É o único tipo de tortura que é punível com detenção. O único, professor, o único. Todos os restos, reclusão. E a gente ainda tem, nesse meio tempo aqui, as qualificadoras. Qualificadoras únicas que tu vai ter aqui é quando resulta lesão grave ou gravíssima, que é uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, ou quando resulta morte. Se resulta morte, é mais grave que lesão, então a punição vai ser mais grave também, reclusão de 8 a 16 anos. Beleza? Todas as penalidades previstas na lei de tortura tá aí para você. Tá certo? Não se esqueça, pelo amor de Deus. Qualificadoras é apenas essas.
Todos os restos, professor. Tudo que resta da lei de tortura, quando a pena muda, é o quê? São os aumentos de pena. São os aumentos de pena. E o aumento de pena é de quanto? É de quanto? 1/6 a 1/3. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá careca de saber. Dica, gás. Porque toda vez que eu falo da lei de tortura, eu anoto para você não se esquecer e memorizar. Vamos lá. Tortura deficiente, tortura idoso. A lei vai falar idoso, professor? Não. Vai falar maior de 60. Quando for contra criança, quando for contra adolescente, quando for contra gestante, e gestante, a lei fala mês, a partir do primeiro mês, a partir do momento, não. Gestante. Foi considerado gestante, o bebê está lá no útero, então já é considerado gestante. Quando praticado por agente público, e aí eu vou frisar para você, porque teve um aluno meu que errou na prova, ó, praticante. Quando o agente público é o praticante dessa conduta. Por quê? Na questão trouxe o agente público como vítima. Tem aumento de pena? Não. O agente público, quando for praticante desse delito. Ou se cometido mediante sequestro. Tá certo? Professor, todos esses? Todos esses. Morreu Maria Preá? Aumentozinho de pena? Acabou-se. Então, o item B está incorreto porque crime de omissão existe. Letra C. Os dispositivos na lei de tortura aplicam-se somente a delitos ocorridos no território brasileiro. Incorreto. Porque existe na lei de tortura o princípio, olha aqui, o princípio da extraterritorialidade incondicionada. O que que nos vai dizer? Ainda que o crime seja cometido fora do território nacional, vai ser punido com a lei brasileira. Ou seja, um crime foi praticado lá na Holanda, na lei de tortura, foi praticado um crime de tortura lá na Holanda. Pode ser punível pela lei brasileira? Pode sim. Em qual caso? Olha para cá. Se a vítima for brasileira, vai se aplicar a lei de tortura daqui, ou se o agente estivesse sob local, sob jurisdição brasileira. Se estiver em local sob jurisdição brasileira. O que significa isso? O cara praticou, certo? O cara praticou um delito de tortura lá na Holanda, beleza? Aí o praticante desse crime, o que ele fez? Foi se esconder na Embaixada do Brasil. Sendo que a Embaixada do Brasil é um local de jurisdição brasileira? É sim. Então morreu. Ele vai ser punível de acordo com a lei de tortura daqui, beleza? Item D. O fato de o agente do crime de tortura ser servidor público não constitui causa de aumento de pena legalmente prevista. O que foi que ele falou aqui, ó? Do fato de o agente do crime. O agente do crime já configura isso aqui, ó. O agente público ser o praticante do delito de tortura. Configura aumento de pena? Configura sim, tornando o entender incorreto. Bora para a segunda questãozinha, bora? Então, bora lá. Estão me entendendo? 8 a 16 for morte. Perfeito. Perfeito. Certo? Bora continuar. Item, segunda questãozinha. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese em que todos os crimes de tortura apresente a hipótese em que todos os crimes são rotulados hediondos ou equiparados. Vamos lá. Letra A. Homicídio privilegiado, latrocínio, estupro de vulnerável e tortura. Vamos aqui. Homicídio privilegiado não é, pessoal. Latrocínio é. Estupro de vulnerável é. Tortura não. Tortura é equiparada a hediondo. Já que ele fala hediondos ou equiparados, tortura nesse caso seria sim. Tortura nesse caso seria sim hediondo, tá certo? Seria equiparada a hediondo. Volta aqui, miséria. Cadê a borracha? Oxi. Nesse caso, crime de tortura seria equiparado a hediondo. Beleza? Vamos lá. Quando a gente cita o homicídio, vou botar aqui, ó. Homicídio. Quando a gente cita o nosso homicídio, ele vai ser hediondo em quais casos? Homicídio simples, desde que praticado em atividade
de grupo de extermínio, ainda que por um agente. O que significa isso? Chega lá um agente e mata o cara. Homicídio simples. Matou de forma o quê? Só matou. De forma simples. Porém, ele era pertencente ao grupo de extermínio Bailarinas Perigosas, certo? Ele matou lá o cara e o agente que matou era do grupo de extermínio Bailarinas Perigosas. Foi um crime hediondo? Foi, porque o agente praticante era pertencente ao grupo de extermínio, beleza? O único caso de homicídio simples hediondo. Todos os outros homicídios qualificados, todos os qualificados é hediondo? É. E eu trago uma novidade para você. Recente, trouxeram uma atualizaçãozinha falando que o homicídio praticado, olha aqui, ó, contra menor de 14 é considerado hediondo. Então, homicídio menor contra pessoa menor de 14 anos é considerado hediondo. Tá certo? Vamos para o item B. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima é hediondo. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável é hediondo. E furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é hediondo também. Então, nosso gabarito é o item B. Quando a gente cita a extorsão, que tem logo aqui no começo, tu vai lembrar que a extorsão mediante restrição de liberdade é hediondo, a extorsão mediante sequestro é hediondo e também a extorsão qualificada vai ser hediondo. Se na sua lei tiver lá todos os tipos de extorsão é hediondo, tá errado. É apenas essas que eu coloquei para você. Quando a gente cita o furto, já tá batido, né? Furto mediante o emprego de explosivo, ou seja, eu utilizo o explosivo para furtar, eu estouro um caixa eletrônico com explosivo, vai ser hediondo. Se eu for lá na loja de armas, Parente Armas, e eu compro lá um bocado de explosivo, compro não, né? Vou lá sem o dono ver e eu pego os explosivos que tem lá guardado dentro da loja. Vai ser crime hediondo? Não. Furto de explosivo não é hediondo. Furto mediante o emprego, aí sim é hediondo. Beleza? Passa para frente. Item C. Homicídio qualificado. Vai ser hediondo? Vai. Latrocínio? Também. Terrorismo? Equiparado a hediondo. Redução à condição análoga a escravo? Não. Tá certo? Lembra que o latrocínio é o roubo seguido de morte. E o roubo vai ser hediondo quando houver restrição de liberdade, quando houver uso de arma de fogo, seja de uso permitido, seja de uso restrito ou seja de uso proibido. Qualquer um desses. Quando houver causa de lesão grave ou gravíssima ou morte. Todos esses daqui são os tipos de roubo hediondo, tá certo? Posse ou porte ilegal de uso proibido é hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo é hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou omissão é hediondo. E extorsão em todas as suas modalidades? Não. Não é em todas as modalidades, como eu havia falado. É apenas nessas aqui que eu trouxe para você. Morreu Maria Preá? Morreu? Show de bola. Show de bola. Falaram aí, né? Quem rouba uma loja de armas? Meu lindo, olha aqui para mim. Recentemente, inclusive o cara eu conheço, foram assaltar ele em frente a uma loja de armas. Resultado, o cara era policial e derrubou lá os dois bandidos, né? O cara é muito burro, o cara pensa, não vou ali roubar uma loja de armas que os caras nunca vão esperar. Se lascou, né? Beleza? Essa questão, pessoal, não convém, tá? Ah, e o estupro é ação penal pública condicionada. Como eu dou aula também de processo penal, eu vou lhe responder. A maioria dos crimes que são mais graves são de ação penal pública incondicionada. Já o estupro, assim como o estupro e o estupro de vulnerável, é ação penal pública incondicionada. Beleza? Show? E quando fala do estupro aqui no crime hediondo, tanto o estupro como o estupro de vulnerável vai ser considerado hediondo. Beleza? Terceira questão. José Augusto dos Santos portava arma de fogo em via pública. Quando abordado por policiais militares, argumentou que apesar de saber da proibição do porte de arma, desconhecia a existência do Estatuto do Desarmamento.
e que, portanto, não estaria cometendo crime algum. Com base no que estabelece o Código Penal e o referido estatuto, é correto afirmar que José Augusto dos Santos, então, assinale. Então, vamos lá, olha aqui para mim. Pessoal, existe uma coisa lá no seu Código Penal que vai dizer assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. Inexcusável é a mesma coisa de indesculpável. Aí eu te falo, eu posso, vamos lá, escuta aqui. Eu posso chegar e dizer assim, ó, ei, mano, pode vender droga e usar droga tranquilo. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem lei de droga, não. Eu posso fazer isso? Não, meu amigo. Por quê? Porque é minha obrigação saber que existe uma lei de drogas. Eu sei o que tem lá no conteúdo? Não sei. Mas é obrigação minha saber que existe a lei. Do mesmo jeito é obrigação minha saber que existe o Estatuto dos Armamentos. Ah, professor, mas minha avó não sabe que existe Estatuto dos Armamentos, não. Eu tenho certeza que ela vai dizer para você, meu filho, não venda arma não, que vender arma é crime. Ela vai dizer isso? Com certeza ela pode dizer isso, se você não for um dono de uma loja de arma, né, obviamente. Mas com certeza sua avó vai chegar para você e dizer assim, ó, meu filho, o que é que você está fazendo com essa arma? Andar armado é crime, se você não for policial, né, lógico. Então, percebe que até sua vozinha de 95 anos, 100 anos, ela vai entender de alguma coisa, vai ter a noção. Então, desconhecimento da lei é inexcusável. A gente não dá para perdoar essa situação. É obrigação do indivíduo saber da existência da lei. O conteúdo da lei, saber o que tem lá no conteúdo? Não, não é obrigação. Até porque ele não é um estudante de direito, até porque ele não é um advogado, não é um policial, não é... Entende isso? Existe essa diferença. Beleza? Então vamos lá. O José Augusto aqui, ele falou que sabia da proibição. Se ele já sabe da proibição, meu amigo, morreu, vai ser punido. Mas ele fala que desconhecia a existência do Estatuto de Desarmamento. Aí que ele enrolou mesmo. Por quê? Ele sabe do conteúdo da lei, ele sabe que proibido portar arma de fogo, mas diz que não sabe da existência da lei, sendo que o desconhecimento da lei é inexcusável. Então eu posso chegar para o José Augusto, cara, pois já que tu desconhece, tu não cometeu crime nenhum. Negado. Era a obrigação dele saber da existência do Estatuto de Desarmamento. Ele podia nem saber da proibição, mas ele tinha que saber do Estatuto de Desarmamento. Então, já que ele sabia da proibição e foi alegar que desconhecia a existência da lei, meu amigo, ele é punido do mesmo jeito. Que é o que nos vai dizer aí o item A, logo de cara. O que o item A vai dizer, ó? Cometeu o crime de porte de arma de fogo, já que o desconhecimento da lei é inexcusável. Item B, não cometeu o crime, errado. Item C, cometeu o crime de porte de arma de fogo, já que tanto o desconhecimento da lei quanto o erro sobre a ilicitude do fato são inexcusáveis. Errado. Por que está errado? Porque o erro da ilicitude sobre o fato pode acontecer. Me dá um exemplo, professor? Dou sim. O que é o errar sobre a ilicitude do fato? Simplesmente eu chegar para você e dizer assim, ó. Simplesmente eu sou jamaicano e chego no Brasil aqui fumando maconha. Por quê? Porque para mim não é ilícito. Por que para mim não é ilícito? Porque lá na Jamaica eu posso fumar maconha. Aí aqui no Brasil não posso. Eu não sabia. No meu país eu sabia que podia. Aqui eu errei sobre o fato ser ilícito. Entendeu? É mais uma questão de direito penal aqui, não só de legislação extravagante, tá certo? Vamos lá. Item D. Não cometeu crime, já que trata de excludente de culpabilidade. É errado. Excludente de culpabilidade não se atribui desse fato aqui. Item E. Cometeu crime de porte, já que o desconhecimento da lei é uma causa de excludente de licitude. Não. Excludente de licitude, acho que você já sabe, aprendeu com o professor Eric Lima, o melhor do penal aqui, né, no curso. Que foi que ele já falou? O Eric Lima, o professor Eric Lima já disse que excludente de licitude é o quê? É o LI. Legítima defesa, estrito cumprimento legal, exercício regular de direito e estado de necessidade. Beleza? Então, não se atribui aqui nesse fato. Professor, saiu uma matéria dizendo que o concurso vai vir em nível superior. Por isso a demora do edital será verdade, meu amigo. Bizu é bizu. E a maioria dos bizu a gente sabe que é mentira. Então, não tem nada afirmado. O termo de referência, pelo que a gente vê lá, é como se fosse um concurso em nível médio. Não afirmo com certeza.
mas todo mundo já está falando, a maioria da galera de dentro mesmo lá da SAP fala que é concurso nível médio. Não se preocupe com isso não, vai vir concurso nível médio, porém os próximos será nível superior, tá? Professor, o senhor já é PM e já está nessa turma da S formando agora? Hoje, já sou PM, mas estou me formando agora no concurso de cadete. Viu? Bora lá. Quarta questãozinha. Nos termos da lei 10.826 é correto afirmar que, letra A, o crime de omissão de cautela é considerado doloso e apenado com detenção. O que é o crime de omissão de cautela, hein? Vamos lá anotar. Traz aqui para a lousa. Quando cita na lei omissão de cautela, omissão de cautela, lá na sua lei, cita especificamente lá no seu artigo 13. Nesse artigo 13, vai falar que é um crime quando deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que pessoa menor de 18 anos ou deficiente mental, vou botar um mental desse tamanho para tu não confundir com física, se apodera de quê? De arma de fogo. O que significa eu dizer isso? Se tiver lá um menor de 18 ou um deficiente mental com meu silenciador de arma que eu tenho lá em casa na mão, jogando para cima, vai estar configurado crime? Não, porque é só arma de fogo. E esse crime aqui, ó, é punível com detenção. Detenção. Assim como o delito de posse de arma de fogo. O delito de posse de arma de fogo também é um delito punível com detenção. Lembrando que essa posse é de uso permitido, tá certo? É de uso permitido. A partir do uso restrito, meu amigo, já é punível com reclusão, tá certo? Detenção, omissão de cautela, artigo 13. Posse de arma de fogo de uso permitido, que é o nosso artigo 12, também é punível com detenção. E a chave da questão, crime de omissão de cautela, pessoal, é um crime culposo. Como assim, professor, pelo amor de Deus? Se o cara deixa de... Olha a palavra, olha o verbozinho. Deixar de observar. Se eu deixo de observar, eu estou sendo o quê? Negligente. E a negligência, a imprudência e a imperícia está onde? Está no elemento da culpa. Então, é o único crime culposo na lei do nosso Estatuto do Desarmamento. Então, vamos lá. Letra A. O crime de omissão de cautela é considerado doloso? Errado. Todos os crimes na referida legislação são apenados com reclusão. Errado. Detenção, omissão de cautela, e a posse, omissão de cautela. O crime de disparo de arma de fogo é apenado com detenção. Errado. Foi o que eu falei para você, detenção, omissão de cautela e posse. Item D. O crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido é considerado hediondo. Perfeito. Perfeito. Olha aqui para mim, olha aqui para cá. Posse ou porte legal de uso proibido vai ser considerado hediondo. Antigamente era de uso restrito. Não mais é válido. Não mais é válido. Tem que ser de uso proibido. E lembrando, hediondo, posse ou porte de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Esses três são considerados hediondo. A referida legislação contempla diversos crimes dolosos e culposos. Incorreto. Porque não é diversos crimes, certo? É apenas um crime culposo. E o restante, doloso. Então não dá para dizer, na lei tem diversos crimes culposos. Errado. Só tem um, então já não é diverso. Tá bom? Gabarito item D. Bora lá para a quinta questão. Cuida. Não vale. Isso aqui é obrigação de tudinho, né? Vocês sabem. Um evento gratuito com essa qualidade aqui. Com estúdio totalmente profissional. Lousinha digital. Tudo bem bonitinho aqui para você. O mínimo que você pode fazer, o mínimo de gratidão com o professor aqui é o quê?
compartilhar a live, apertar no gostei lá, seguir o prof no Instagram. É o mínimo, pessoal, tá certo? Você vai ver eu um pouco ausente das redes sociais agora, porque eu estou no curso de formação, tá bem corrido, certo? Professor Eric, meu chefão aí, minha chefona Ellen, sabe como tá corrido, e eu tenho o maior prazer de sacrificar meu sábado e meu domingo para estar aqui com vocês, tá certo? Que é o único dia que eu tenho livre, e é um prazer imenso ajudar vocês. Porém, vamos junto, compartilhe, aperte aí no gostei, sente o dedo assim, ó, fica assim, ó, no like, viu? Faça isso aqui pelo tio Vivi, faça também pelo tio Eric Lima, o papai Eric Lima, como vocês falam, né? Então, bora. Mandei pra sogra assistir. Rapaz, esse daí é desenrolado, viu? Acaba manda pra sogra. Ei, fica aí na live mesmo pra dar visualização. A tua sogra te amar mesmo, ela vai ficar, viu? Viu? Então, bora. Bora. Em relação à idade máxima, pessoal, até agora não caiu, infelizmente. Não adianta eu iludir. Todo mundo tá esperando uma nota aí do STF para cair essa idade, tá certo? Mas no momento ainda permanece, né? Cuida, bora continuar. Com base no entendimento dos tribunais superiores acerca de aspectos da lei de drogas, assinale a opção correta. Letra A. O cometimento do crime de tráfico de drogas nas imediações de presídio não constitui aumento de pena se o destinatário da droga não for um preso ou um frequentador de penitenciária em virtude da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Vamos aqui, olha para mim, olha para cá. Pessoal, na lei de drogas vai ter lá sim um aumento de pena quando for praticado o tráfico de drogas ao redor de escolas, ao redor de hospitais e ao redor de penitenciárias, beleza? Mas vamos aqui, precisa eu necessariamente praticar o tráfico, certo? Vendendo, né? Especificamente a venda ali de drogas para as pessoas pertencentes a esses locais que eu disse? Não precisa. Ou seja, não necessariamente que eu estou vendendo ali no hospital, eu vou vender para um paciente do hospital. Não é porque eu estou vendendo ao redor da escola que eu vou necessariamente vender para um estudante. Não é porque eu estou vendendo ali ao redor do presídio que eu vou necessariamente vender por preso lá. Não, pessoal. Só o mero fato de eu estar nas imediações praticando o tráfico já vai estar configurado aumento de pena. Não precisa necessariamente ser uma pessoa pertencente. Pode acontecer, mas se não acontecer, se for nas imediações, vai continuar sendo crime. Por quê? Porque vai continuar sendo crime, professor? Porque o que ele visa aqui é o local. Ele não visa tanto as pessoas, tá certo? Ele não está visando tanto as pessoas usuárias. Ele está visando o local. Por que o local? Porque são locais de grande movimentação e de fácil acesso. Ah, professor, não é fácil acesso entrar no presídio, não. Beleza, mas ocorre a grande movimentação de pessoas que entram e saem do presídio. Tá entendendo? Visitas íntimas e por aí vai. Do mesmo jeito, escolas e hospitais. Tá certo? Então, precisa necessariamente ser um frequentador da penitenciária? Não, pessoal. Basta ser nas imediações. Item B. Inquéritos policiais e ações penais em andamento podem ser utilizados como fundamento para o não reconhecimento do tráfico de drogas? Errado. Errado. Do tráfico de drogas privilegiado. Vamos aqui. Requisitos para o cara ter uma diminuição de pena no tráfico privilegiado. Quais são? Quais são os requisitos? Ele tem que ser primário. Ele tem que ter bons antecedentes. Ele não pode se dedicar a atividades criminosas. E também ele não pode integrar o crime. Ou seja, ele não pode participar de organização criminosa. Que no nosso linguajar é o quê? Pertencer à facção. Então, todos são esses requisitos. Só porque o cara, professor, é uma coisona. Mas a lei não trata dessa forma. Se tu estiver respondendo um inquérito, certo? Um inquérito. Tu já vai perder a tua privilegiadora do tráfico, que é uma diminuição da pena? Negativo. Não vai perder. Por quê, professor? Porque a gente trata o cara inocente até que se prove o contrário. Então, até o trânsito em julgado, o cara é considerado inocente. Transitou em julgado a sentença dele. Ah, meu amigo, então ele é condenado. Agora ele vai ser culpado.
Até antes, certo? Até ali a decisão, o último dia da decisão, ele é considerado inocente. Então, o inquérito policial, uma ação penal em curso, que está em andamento, não tira essa privilegiadora dele, tá certo? Por isso que o item B está incorreto. Vamos para a letra C. Para aplicação da majorante atinente à internacionalidade do tráfico de drogas, é necessário que a droga transportada atravesse a fronteira nacional. Incorreto total. Para gerar a transnacionalidade, esse aumento de pena da transnacionalidade, basta que tenha a mera destinação internacional. O exemplo que eu sempre cito. O cara tá levando droga do Brasil para a Colômbia e aí é abordado pela PRF. Foi comprovado que essa droga destinaria, seja por meio de mensagens, seja por meio de bilhete, seja por meio de um papel que estava lá na droga, que era assim, ó, essa vai para a Colômbia. Se for comprovada essa destinação, já vai estar configurado esse aumento de pena da transnacionalidade. Não precisa a transposição de fronteiras. Presta atenção no que eu estou falando. Não precisa a transposição de fronteiras, basta a mera destinação. Item D. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza da quantidade de drogas apreendidas. Perfeito! É nosso gabarito. O que ele está dizendo aqui? Eu não posso condenar um cara, eu não posso tirar dele a privilegiadora, ou mesmo uma redução de fração de pena, apenas dizendo que ele estava portando muita droga. Não, esse cara aqui é vagabundo, ele estava com 500 quilos de cocaína. Beleza. E a personalidade desse cara? Beleza. E se o cara for primário? Beleza. O cara está levando 500 pedras de crack. Porém, esse cara estava tendo uma boa conduta social até agora. Então, a gente não se baseia unicamente na natureza e na quantidade de drogas, não. A gente olha a personalidade, a conduta social do agente e tudo isso aí. Beleza? E o item é típica a conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. Incorreto. Na verdade, faltou um azinho aqui, ó. É atípica essa conduta. E até uns tribunais superiores firmaram o entendimento dizendo que as sementes de maconha não têm o princípio ativo da maconha, que é o THC, tá certo? Não tem esse princípio ativo da droga, a ponto de deixar o povo viciado e por aí vai. Então é uma conduta atípica importar pequena quantidade de semente de maconha. Professor, mas o cara não vai plantar? Vai, porém não considera crime. Sexta questãozinha. Marcelo importou substância entorpecente classificada como droga e, portanto, prescrita pela Lei Penal Brasileira e seus complementos normativos. Nessa hipótese, é correto afirmar que a responsabilidade penal de Marcelo será pelo delito de quê? Vamos lá. Nesse momento, quando vem a questão limpa e seca, tu tem que olhar todos os detalhes da questão. O que foi que ele nos trouxe? Ele nos trouxe o verbo importar. Só que aqui entra uma coisinha. Essa questão foi da IDECAN e caiu na Polícia Civil de 2021. O que é que a gente vai observar? O verbo importar está tanto no delito de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, quanto lá no Código Penal, no delito de contrabando. Aí vamos lá. Professor, qual é que eu marco agora? Primeiro de tudo, pense o seguinte. Pelo princípio da especialidade, certo? Uma norma especial vai se sobrepor à norma geral quando for específico em relação ao que ela estiver falando, em relação ao crime que ela estiver tratando. Então é o seguinte, falou de drogas ilícitas, meu amigo, já esquece o Código Penal. Por quê? Porque se eu estou falando de drogas ilícitas, eu vou para a Lei de Drogas, que é quem rege especificamente essa parte de drogas ilícitas. Professor, se eu estiver falando de medicamento, se eu estiver falando de suplemento, posso tratar da lei de drogas? Não, porque não são drogas ilícitas. E outra coisa, outro detalhe. O crime da lei de drogas, artigo 33, é um crime contra a paz, contra a saúde pública. Ou seja, o bem jurídico tutelado que é tratado na lei de drogas é a saúde pública. Já o contrabando é um crime contra a administração pública, tá certo? Então, o bem jurídico tutelado que é defendido pela lei aqui é a administração pública, quando se fala do contrabando. Então, nesse caso aqui, a gente já esquece tudo que tiver relacionado com contrabando, tá certo? Por quê? Porque
é um crime contra a saúde pública e falou de substância entorpecente. Então, a gente está falando especificamente da lei de drogas. Então, nesse caso, o Marcelo vai responder por tráfico de drogas apenas. Tá certo? Belezinha? Na hora, vamos aproximar mais o microfone. Vamos aqui. 7ª questão. No que diz respeito aos crimes hediondos e aos crimes a eles equiparados, assinale a opção. Com o pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado aos delitos hediondos. Primeiro de tudo, vamos lá. O crime do tráfico de drogas, após o pacote anticrime, ele continuou sendo um crime equiparado a hediondo. Está no rol taxativo da Lei 8.072? Não está. Porém, ele é um crime equiparado. Na prática, o que é, professor? É tratado com a mesma rigidez dos crimes hediondos, tá certo? É tratado da mesma rigidez. Tanto o tráfico, quanto a tortura, quanto o terrorismo, tá certo? Então, ele não deixou de ser equiparado. Item B. O pacote anticrime conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. Errado. Quem foi que conceituou isso, hein, professor? Foi a Lei 8.072, a própria Lei de Crimes Hediondos. Então, não adianta dizer que o pacote anticrime, uma atualização de todos os crimes, de várias leis, vai conceituar isso? Não. Quem conceitua isso é a Lei de Crimes Hediondos. Item C. O delito de tráfico, na sua forma privilegiada, não é equiparado a hediondo. Perfeito, pessoal. Tanto o tráfico privilegiado quanto a associação para o tráfico não são delitos hediondos. Então, o que é hediondo, professor? Artigo 33, caput. Artigo 33, caput. Esse sim vai ser considerado delito hediondo. Todos os parágrafos que tem lá, que não configuram aumento de pena, certo? Exceto o que configura aumento de pena, não vai ser considerado hediondo, tá certo? Apenas artigo 33, caput, beleza? Item D. Pacote anticrime alterou a Lei 8.072, incluindo em seu rol retroativamente o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Negado, pessoal. Eu já falei para você que o roubo considerado hediondo é aquele cometido com restrição de liberdade, cometido com uso de arma de fogo ou que resulte lesão corporal grave ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Todos esses são roubos hediondos, tá certo? Porém, roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca não é hediondo não, tá certo? Porém, configura uma causa de aumento de pena. Isso você vai ver lá no Código Penal, que o roubo com arma que o roubo com uso de arma branca é um aumento de pena de 1/3. 8ª questãozinha. Nos termos da nova lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Letra A. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Erradíssimo. Todos, e eu falo todos, e não todos, é todos os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, tá certo? Todos, sem exceção. Item B. Não será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Será admitido sim, pessoal. A nossa lei é explícita ao dizer que será admitida a ação penal privada subsidiária da pública quando a ação penal não for executada no prazo legal. Ou seja, o Ministério Público percebeu que foi praticado um delito de abuso de autoridade. Eu, como particular, não precisava eu fazer isso, mas eu disse lá que queria, eu tinha a intenção que aquele crime fosse apurado, que o Ministério Público oferecesse a denúncia e o Ministério Público se pôs de braço cruzado, ele se manteve inerte. Nesse caso, certo, eu posso entrar sim com ação penal privada subsidiária da pública. Em qual prazo, professor? No prazo de 6 meses, beleza? Item C. Esta lei prevê as penas restritivas de direitos substitutivas às penas privativas de liberdade, que são prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, mandato, emprego ou função pública, prazo de 1 a 6 meses. Prazo esse que não se confunde com o efeito da condenação. Lá no efeito da condenação, você vai ver que um dos efeitos da condenação é a inabilitação para o cargo, mandato, emprego ou função pública. A inabilitação, quando cita inabilitação, você já faz o leque. Inabilitação é de 1 a 5 anos. Suspensão é de 1 a 6 meses. Eu até faço o bizuzinho aqui, ó. Quando cita suspensão, tu olha para o S. O S, basta botar uma perninha aqui que vira um
6. Então, suspensão de 1 a 6 meses, tá certo? Gabarito, item C. Olha a D. As penas restritivas de direitos não podem ser aplicadas autonomamente. Errado. Essa pena restritiva de direito de suspensão do cargo, mandato, emprego ou função pública de 1 a 6 meses ou a prestação de serviço à comunidade pode ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa. O que significa dizer isso? Eu posso aplicar só uma ou eu posso aplicar as duas, independente. E o item 9, nossa última questãozinha, vai citar o quê? Verificada a existência atual ou eminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica. Ah, professor, não vi isso no edital antigo. Como eu falei para você, acredito que eu, assim como o professor Max Lima, a gente sempre coloca alguma coisinha a mais, que são nossas apostas que podem vir na sua prova, tá bom? Então eu sempre digo, pelo menos a lei de abuso de autoridade e a lei Maria da Penha, é bom você já ir incluindo nos seus estudos. Vamos lá, verificada a existência de risco atual ou eminente à vida ou a integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica, familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente, vai ter prazo? Vai? Não. É imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pelo policial. Quando o município for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento. Considerando o exposto nos termos da Lei Maria da Penha, assinale. Vamos lá. Pessoal, quando cita afastamento do lar, em regra, quem é que vai fazer esse afastamento, hein? Em regra, quem faz é o juiz, pessoal. Isso aqui é a regra. Qual é a exceção? Quando não for sede de comarca, quem faz é o delegado. Delegado. Quando o quê? Quando o município não for sede de comarca, quando o município não for sede, certo? E se o município não for sede de comarca e não houver delegado, quem é que vai fazer? Vai ser o policial. Quando não houver delegado, delta, e quando o município não for sede de comarca, quem vai fazer é o policial. Perceba que a questão trouxe quando o município for sede de comarca, tá errado. Faltou um não aqui, ó. Faltou um não. Isso é o que vai configurar. Professor, eu nunca entendi o que é sede de comarca. Vamos lá. Toda comarca, pessoal, existe um juiz responsável pelaquele local. Ele tem jurisdição sobre aquele local. Ou seja, vamos citar a cidade de Caucaia. Existe o juiz da comarca de Caucaia. Mas vamos citar lá o interior Jati, que é um interior bem pequenininho lá no final do Ceará. Será que tem juiz naquele interior? Provavelmente não. Então, pode o próprio delegado afastar o agressor do lar? Pode, tá certo? Porque não tem juiz naquela sede de comarca. Belezinha? Tranquilidade? Então, qual é o gabarito da questão? Vamos lá. Letra A. A assertiva está incorreta, porque não compete ao policial em nenhuma hipótese o afastamento do agressor do lar. Compete sim, quando não houver delegado e quando não for sede de comarca. A assertiva está incorreto, pois para que o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida seja realizado pelo policial, é necessário que exista autorização judicial. Não, pessoal, não é necessário que exista autorização judicial. Apenas essas duas hipóteses que eu falei para você. Item C. A assertiva está incorreto, porque o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com o ofendido pelo policial exige que o município não seja sede de comarca. Perfeitamente, é o nosso gabarito. Como eu falei, faltou aquele não. Item D, a assertiva está incorreta, porque apenas o delegado de polícia e a autoridade judicial poderão afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Errado, pode o delegado, pode a autoridade judicial e também o policial. A assertiva não está correta porque faltou um não. E assim a gente finaliza nossa participação